boa noite. O presidente da República deixou o Brasil diretamente a Havana, capital de Cuba, onde foi recebido no Palácio da Revolução. Proveniente da República Federativa do Brasil, o jato que transporta o presidente da República aterra no Aeroporto Internacional José Martí, em Havana. E é no Palácio da Revolução, residência oficial do presidente da República, que foi organizada a cerimônia oficial de acolhimento do presidente da República da Guiné-Bissau nesta sua visita oficial à República de Cuba. General Umaru Sissoco Embalo, nessa sua primeira visita oficial a Cuba como presidente da República da Guiné-Bissau, recebeu as devidas honras a um chefe de Estado. Os dois chefes de Estado fizeram a apresentação das delegações. A Guiné-Bissau, com a primeira-dama Dinísia Reis Embalo, a ministra de Estado dos Negócios Estrangeiros, o ministro da Saúde, das Obras Públicas e membros do gabinete do Presidente da República. No encontro de trabalho que teve lugar no Palácio da Revolução, o chefe de Estado cubano deu as boas-vindas ao seu homólogo guineense, reiterando a disponibilidade de Cuba em continuar a estreitar as relações com a Guiné-Bissau, reforçando os laços de amizade e de cooperação entre os dois países em vários domínios, com especial atenção para a saúde e a educação. O chefe de Estado guineense disse que está em Havana para testemunhar o reconhecimento do povo guineense ao apoio de Cuba através dos seus internacionalistas que combateram ao lado dos nossos combatentes da liberdade da pátria pela independência do nosso país. Eso es una visita de un hermano a Cuba, porque nosotros de Guinea-Bissau no tenemos que olvidar que cuando estábamos buscando nuestra independencia y libertad, tenemos los compañeros y hermanos cubanos al lado con nosotros. Y por eso que yo vine aquí a hacer visita a Estado, a mi amigo y a los pobres hermanos de Cuba. Y nosotros con Cuba tenemos firmado ya muchos acuerdos en varios niveles: educación, salud, militares, seguridad, pero lo más importante, somos hermanos. El pueblo de Guinea-Bissau con el pueblo de Cuba son hermanos. Por eso estoy aquí. O presidente da República deixou convite a seu homólogo a visitar o nosso país no próximo ano, na altura das comemorações de 50 anos da independência da Guiné-Bissau. Próximo año vamos a cumplir 50 años de independencia. Y pienso que nosotros así tendremos ya al presidente de Cuba, también en Guinea-Bissau. Ya lo invité para que participe en eso, porque son las obras que nosotros hicimos lado a lado con nuestros compañeros cubanos, y por eso Cuba tiene que estar. O presidente da República da Guiné-Bissau e presidente em exercício da CEDEAO garantiu às autoridades cubanas que a Guiné-Bissau vai continuar a defender nas instâncias internacionais o levantamento do embargo a Cuba, que já dura 60 anos. O governo guineense, através do Ministério dos Transportes e Comunicações, assinou um protocolo de intenções que prevê a reabilitação de alguns aeroportos no interior do país com a empresa JD Euroai Bancorp. A assinatura deste protocolo de intenções visa gerar infraestruturas modernas e novas oportunidades de negócios para o país. Essa sociedade é uma sociedade que veio para a Guiné-Bissau negociar com o governo através do Ministério dos Transportes e Comunicações, com a facilitação de Sua Excelência o Sr. Presidente da República, que de facto, graças à sua diplomacia bastante ativa, tem estado a produzir resultados concretos. Quando se efetivar as condições técnicas e financeiras, portanto, levaremos essa proposta traduzida, por exemplo, num contrato
ou num acordo para o governo, para que em Conselho de Ministros, portanto, tome a decisão de dar a sua anuência, né, à efetivação, à realização daquilo que consta das nossas intenções. Aristides Ocante da Silva, ministro dos Transportes e Comunicações, explica que a intenção é dotar o país de infraestruturas viáveis com operações seguras de bens e pessoas. No setor dos transportes, quer dos transportes terrestres ou rodoviários, quer dos transportes marítimos, né, das infraestruturas marítimas, portuárias, etc, etc. Concretamente, né, a nossa atenção relaciona-se com o relançamento e modernização do sistema de transportes marítimos e fluvial e da própria segurança marítima. Trata-se da reabilitação de 5 portos fluviais. Tivemos em conta, neste protocolo de acordo, de entendimento, a necessidade de reabilitar também alguns aeródromos que nós temos no interior do país. O diretor-geral da JD Uruguay Bancorp disse que é um prazer estar na Guiné-Bissau para a assinatura deste documento. É um grande privilégio para mim d'être présent ici aujourd'hui. Trabalhamos muito tempo com os colaboradores e a equipa técnica que conseguiu trabalhar com os nossos analistas financeiros para encontrar parâmetros que podem ser muito vantajosos para a Guiné-Bissau e vão permitir o país modernizar muito suas infraestruturas e desenvolver a sua economia, podendo fazer parte da sociedade de novas tecnologias. Agradecemos ao Sr. Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, pela disponibilidade que nos deu em poder estar aqui, o que vai permitir os nossos investidores encontrarem boas oportunidades na Guiné-Bissau. Estamos satisfeitos em assinar este acordo e prontos para vir estabelecer diferentes financiamentos e projetos de qualidade que vão gerar empregos e situação econômica favorável para o país. C'est vraiment une belle opportunité pour nous d'être ici aujourd'hui. JD Uruguay Bancorp é uma empresa com sede no Canadá e trabalha com várias empresas em todo o mundo, com destaque para a África, Ásia e Médio Oriente. A Direção-Geral da Pesca Industrial está a realizar a comercialização de pescado diretamente aos consumidores nos diferentes mercados da capital. O diretor-geral deste referido departamento deu hoje uma conferência de imprensa para explicar o motivo da iniciativa do Ministério das Pescas. Há quase uma semana, a Direção-Geral da Pesca Industrial realiza a venda direta do pescado nos mercados da capital Bissau. Alfredo Malu, diretor-geral da Pesca Industrial, explica como surgiu a ideia através de uma conferência de imprensa. O Ministério recebeu peixe, 79 toneladas de pescado no dia 26 deste mês corrente, aliás, do mês passado. Portanto, com a instrução do Sr. Ministro, instruiu o diretor-geral do mercado, através de determinação do Conselho Diretivo, que é para enviar todos o pescado para o mercado de Bissau. É isso que estamos a fazer. O diretor-geral da Pesca Industrial sublinha a decisão e a intenção do ministro do Pelouro das Pescas. O ministro preocupou-se com isso porque o motivo é a subida galopante do preço do peixe no mercado. Então, o Conselho Diretivo reuniu-se, de facto, para analisar e ver como é que é possível baixar o preço. Imaginemos uma caixa de 20 quilos de bagre, por exemplo. No projeto é 8 a 9 mil francos CFA. Mas fora do projeto é tipo 20 mil francos CFA, 22. A venda direta do pescado junto dos consumidores da capital, nesta primeira experiência, deverá prosseguir até ao fim de quase 80 toneladas do pescado. A Polícia Judiciária confirma ter encerrado o estabelecimento da diversão no bairro de Missra por motivo da exibição sexual e está, de novo, a caminho de realizar outra operação no interior do país, onde decorreu o mesmo ato. A Polícia Judiciária confirma o encerramento de estabelecimento de eventos culturais no bairro Missra, em Bissau.
Motivos do encerramento, explica a diretora nacional adjunta Cornélia Vieira T. Um estabelecimento em que está-se a realizar alguns eventos que têm caráter criminal, porque se trata de um puro exibicionismo sexual, em que os implicados, neste caso uma das autoras é menor da idade, e então levou-nos a Brigada de Mulheres Menores a intervir de uma forma mais célere para fazer pôr cobro a situação. O proprietário foi identificado tal como a menor de 15 anos, uma menina que nem sequer tem noção de que faz. Uma prática hostil que deve ser desencorajada. Queremos desencorajar a prática que é muito hostil à nossa sociedade. Nós não podemos ter uma sociedade desmoralizada em que o corpo da mulher é sagrado, sobretudo quando se trata de uma menor idade. Admite que o ato igual às vezes decorre em sítios obscuros e por isso é muito importante a denúncia da população. Ainda hoje tivemos a denúncia de um novo vídeo a recorrer nas redes sociais, em que de uma forma ainda muito mais vergonhosa, que deixa qualquer mãe, qualquer pai encarregado de educação que quer bem para os filhos, que quer bem para a imagem do país, triste. E então a Polícia Judiciária, como disse, tudo que toca a imagem, sobretudo de menores de idade, ou a imagem que possa vir a desencorajar, a desestabilizar o moral social, nós não vamos atar a mão quando se trata de menor de idade. E então já constituímos uma equipa que já está a caminho, que brevemente também vamos encerrar o estabelecimento e chamar a responsabilidade dos verdadeiros autores. A diretora adjunta reafirma que não vão cruzar os braços e apela aos pais encarregados de educação para serem metódicos e vigilantes, sobretudo com as filhas menores. A Polícia Judiciária diz que vai ser intransigente com casos de diversão noturna onde se pratica exibição sexual e, por isso, a diretora nacional adjunta pede a colaboração de todos em fazer a denúncia. Quero apelar, como mãe, sobretudo, é que nós, os pais encarregados de educação, temos um papel fundamental. Devemos ser mais metódicos, mais vigilantes ao comportamento dos nossos filhos, a companhia dos nossos filhos. Não podemos ter filhos menores de idade, estar na rua até às 10, frequentar estabelecimentos que nós sabemos qual é que é atividades que são lá praticadas. Temos de ser vigilantes, porque esses nossos filhos amanhã, eles é que são a base e o sustento da sociedade. Se desde já têm comportamentos distorcidos, amanhã serão futuros criminosos. Aconselha aos pais porque a Polícia Judiciária vai ser intransigente para pôr fim à prática. Ademais, os vírus que se propagam podem ter outras finalidades. Nós não estamos contra o evento cultural, quando é para os bons motivos, para socializar-se. Mas quando se trata de menor idade, a exibir o corpo, fazer uma prática que é muito mau para a sociedade, e que nós não sabemos qual é que possa ser a finalidade desse próprio exibicionismo. Porque a partida pode ser que não é mera diversão, mas quem sabe, as filmagens que são recolhidas, as imagens que são tiradas, qual é que possa ser o fim? Tudo que trata de menor idade, que tem a ver com a criminalidade, nós somos intransigentes com a prática. Ações preventivas da Polícia Judiciária conta com a colaboração da população em denunciar, porque só assim pode-se moralizar a sociedade, conclui Cornélia Vieira T. Técnicos do Ministério da Agricultura e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação reuniram-se para validar estudos sobre a cadeia de valor agrícolas na Guiné-Bissau. Os estudos sobre a cadeia de valor agrícola na Guiné-Bissau são da iniciativa da Organização das Nações Unidas para a Alimentação, FAO, no quadro do seu projeto MONAMON.
Um programa que pretende ajudar os 5 países identificados na elaboração e implementação do plano de investimento com vista ao desenvolvimento das atividades agroalimentares, motivo pelo qual o representante da FAO reafirma o seu engajamento no setor, a fim de melhorar a vida da população e erradicar a pobreza. Em representação do ministro da Agricultura, Júlio Malanguinjai, mostrou a pertinência da iniciativa para o país. A iniciativa Mão na Mão é pertinente para os objetivos e abordagens de desenvolvimento da Guiné-Bissau, visto ser um programa global baseado em provas e análises territoriais e que nos ajudará na elaboração, mobilização de recursos e implementação de programas de investimento com vista ao desenvolvimento de sistemas agroalimentares mais eficazes, inclusivos, resilientes e duráveis. Ainda o responsável disse que o governo estará sempre disponível a promover a iniciativa do gênero. A investir nas tecnologias e sistemas agroalimentares que possam ajudar os agricultores a melhorar a produção agrícola e animal de forma durável. O governo está disposto em promover o investimento privado no setor agrícola e facilitar as iniciativas já existentes, pois, sem investimentos concretos, não será possível transformar os sistemas agroalimentares e atingir os diferentes objetivos fixados, tanto pelo Plano Nacional de Desenvolvimento 2020-2023, PND, Orachiga, Carta da Política de Desenvolvimento Agrário e Plano Nacional de Investimento Agrícola PNIA segunda geração, como Agenda 2030 das Nações Unidas, Agenda 2063 da União Africana, etc. A Guiné-Bissau foi um dos 5 países identificados na África Ocidental para integrar a iniciativa do projeto Mão na Mão da FAO. O Ministério da Defesa de Portugal, através do Estado-Maior-General das Forças Armadas, ofereceu um conjunto de materiais de transmissões destinado a equipar uma oficina de reparação e manutenção de equipamentos de comunicações em serviços das Forças Armadas guineenses. A missão de treino portuguesa que se encontra no país procedeu à entrega de um conjunto de materiais de transmissão destinado a equipar uma oficina de reparação e manutenção de equipamentos de comunicações das Forças Armadas do país. Equipamento de diagnóstico e de recuperação dos equipamentos, e é nesse sentido que ele está apostado, não só na sua recuperação, como também na formação do vosso pessoal, do pessoal das Forças Armadas da Guiné-Bissau, no sentido de eles próprios poderem efetuar recuperações do material que eventualmente possa vir a variar. A nossa ação é transparente, nós fornecemos os equipamentos, damos a formação e estamos sempre disponíveis para aceitar qualquer necessidade que se possa sentir a partir do momento em que eles deixem de estar presentes e que possam ser verificados como necessário. Os materiais ora doados visam reestruturar as comunicações em todas as unidades militares. Isto é gesto de uma solidariedade de um irmão que compreendeu a real situação em que o outro está. Nós sabemos que umas Forças Armadas sem comunicação é um grupo de homem desestruturado que não tem capacidade de fazer face a nenhuma situação. Porque a comunicação é a coluna dorsal de uma força. Agradecemos em nome do chefe de Estado-Maior por esse gesto de solidariedade e de apoio, que nós não podemos contar o custo destes equipamentos, mas a formação que vamos ter. Queremos somente agradecer e garantir também de que, da nossa parte, vamos evitar todo o esforço para conservar esses equipamentos e, efetivamente, utilizá-lo para o bem-estar das Forças Armadas, para que, de facto, Portugal possa sentir que deu uma mãozinha a um país e ele reconheceu e soube utilizar com dignidade e perfeição este meio.
Os equipamentos são orçados em mais de 100 milhões de francos CFA. A convite do Partido da Renovação Social está no país o antigo presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, participa na abertura da segunda edição da Academia de Formação Política e Ideológica, Dr. Kumbayala. O ex-chefe de Estado cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca deslocou-se a Moura para depositar coroa de flores no mausoléu Amílcar Cabral e nas campas de duas figuras que marcaram a história da Guiné-Bissau. Amílcar Cabral, Nino Vieira e Kumbayala, figuras destacadas pela luta pela independência nacional, mas também, no caso, perguntou o Dr. Kumbayala, figura de proa no processo de construção da democracia pluralista na Guiné-Bissau. Portanto, é uma homenagem sentida, merecida e que é carregada de muito simbolismo. E nós também vivemos o simbolismo, é importante para as nossas vidas. É o convidado do Partido da Renovação Social para a inauguração da segunda edição da Academia da Formação Política e Ideológica, Dr. Kumbayala. Eu vou estar aqui para uma conferência inaugural, uma aula magna sobre constitucionalismo, democracia, Estado de Direito e sistemas de governo, com um olhar particular sobre Cabo Verde, naturalmente, conheço melhor, mas falando um pouco também sobre os processos de construção da democracia em África. Carlos Fonseca, muito cedo, aos 17 anos, foi militante na clandestinidade pela independência do seu país. O ideal que tinha na altura, aos 17 anos ou 18, no fundo, é construir condições para que as populações tenham progresso material, tenham bem-estar. Não é? E hoje, em democracia, nós somos eleitos, nós governamos. É para quê? Não é para nós mesmos, é para as pessoas. É para que os cidadãos tenham cada vez mais progresso, mais educação, mais saúde, mais acesso à justiça, para as crianças sejam mais felizes. A visita do antigo chefe de Estado cabo-verdiano ao país foi em janeiro de 2021, a convite do presidente da República, Umaro Sissoko Embalo. Na sua visita à Escola 5 de Julho, Jorge Carlos Fonseca destacou a importância do livro e da leitura. Político e homem da cultura, o professor Jorge Carlos Fonseca apresenta a 12 de setembro a sua 6ª edição literária no Centro Cultural Português. Eu publiquei não há muito tempo a minha 6ª obra literária, que vou apresentar aqui em Bissau no dia 12, no Centro Cultural Português, no Instituto Camões. A obra será apresentada pelo escritor Afonso Té. É uma obra que se chama Grua e a Musa de Mãos Dadas. Mas no dia 11, o dia anterior, também eu apresentarei uma outra obra que tem um título que é Em Tempo do Natal e da Morna, a mosca viajou gratuitamente na executiva. E portanto será apresentada num auditório de jovens, num jantar, porque também a literatura é importante para nossas vidas e para os nossos países. A mosca viajou gratuitamente na executiva é o título do livro. Carlos Fonseca visitou a Escola 5 de Julho para destacar a importância da leitura. Fiz dezenas e dezenas de conversas abertas com jovens, com alunos, sobre civismo, sobre democracia, sobre Constituição, sobre a leitura, a importância dos livros, a literatura. E, portanto, é sempre bom eu vir aqui. A diretora da escola não escondeu ao visitante as dificuldades. Espero que, por parte do presidente, que venha ajuda para esta escola, porque é a data da independência de Cabo Verde. Que veio. Precisamos de muito material, não temos computador, não temos nada. Vejam só a direção. A diretora encolheu o gabinete com os professores. Nem se eu tenho um assunto particular para tratar com alguém, não posso. Ouvi aqui as explicações da senhora diretora, que mostrou também as insuficiências, as dificuldades porque a escola passa, não é? Então eu estive até a dizer-lhe que era, como diretora, procurar junto das autoridades investimentos capazes de melhorar as condições da escola, das infraestruturas, dos bancos da escola,
das casas de banho, das condições de aprendizagem. Refere-se aqui que não tem material informático, não tem computadores. Outro destaque foi para os políticos eleitos. Quando nós somos eleitos presidente, ou somos designados como membros do governo, ou presidentes de uma Câmara, o objetivo é sempre trabalhar para melhorar, é trabalhar para as pessoas, para os cidadãos, não é? Isso aqui é fundamental. Nós não trabalhamos para nós próprios, não é? É para os outros, é para servirmos os outros. E a educação é fundamental, porque as escolas, eu digo isso também em Cabo Verde. Eu em Cabo Verde, eu digo sempre, mesmo como presidente dizia e continuo a dizer, Cabo Verde é um país que desenvolveu-se muito depois da independência. Cabo Verde deu um salto, desenvolveu-se imenso depois nesses 47 anos de independência. O antigo presidente satisfeito com o progresso alcançado pelo arquipélago em 47 anos da independência. Mais um partido entra em cena no cenário político nacional. Trata-se do Partido Social Democrata Guineense, apresentado hoje ao público com foco nos jovens e aposta nas áreas sociais. O recém-criado Partido Social Democrata Guineense propõe um projeto de mudança estrutural focado no relançamento e consequente desenvolvimento do país. A apresentação pública do partido decorreu perante uma moldura essencialmente jovem. Hoje, decorrido 28 anos após a instauração do regime democrático no país, as gerações dos nossos avós e dos nossos pais, e os nossos políticos e os sucessivos governos instituídos no país falharam com a Guiné-Bissau na sua nobre missão de construção de um Estado de Direito democrático, privilegiando seus interesses pessoais em detrimento do povo guineense. A nova formação política quer concorrer às legislativas de dezembro próximo e conta congregar o grosso da massa juvenil do país, enquanto força motriz do desenvolvimento. Creio eu, na qualidade do líder do PSDG, que uma forte determinação em combater a corrupção na aparelho do Estado, com a diversificação das nossas economias, exploração dos nossos recursos e repartição equitativa das nossas rendas, possibilitaria a construção do país, de hospitais de qualidade, formação e obtenção de recursos humanos preparados e competentes. O líder dos sociais-democratas defende a qualificação do capital humano através de sérias apostas na educação e saúde como forma de colocar definitivamente o país nos caris do progresso. Está na hora a dizer basta aos nossos governantes e líderes políticos: parem de marginalizar o povo, de ostentar uma vida de luxo e regalia ao custo de muito suor e sacrifício do povo guineense, que neste momento se encontra a viver em extrema pobreza. O ato de apresentação pública representa mais um passo num processo que começou em 2018 como um movimento e seguiu pela conversão em partido político e avançou pela legalização em maio de 2021. Moradores do bairro de Bor mostraram-se satisfeitos com a intenção da Direção-Geral de Viação em abrir uma nova linha de transportes urbanos, Toca-Toca, que vai ligar a zona e o bairro militar. A Direção-Geral de Viação e Transporte Terrestre anunciou que vai abrir uma nova linha de transportes urbanos Toca-Toca, que passa a fazer a ligação entre Bor e bairro militar. Uma iniciativa que deixou satisfeita os moradores do bairro de Bor. Em entrevista à televisão da Guiné-Bissau, Dulce T, moradora da zona e estudante numa das escolas do bairro militar, diz que a medida vai facilitar a locomoção entre as zonas. Uma narrativa sublinhada por José Augusto Gomes, morador de Gardete, que diz também congratular-se com a iniciativa. Por sua vez, Deusaie é da opinião que, para além de acesso rápido, a iniciativa vai minimizar o custo que outrora é despendido no transporte, sustentando que tinham que pagar 2 vezes para poder ir ao bairro militar. Sada Diao e Domingos Giala, também moradores da zona, destacam a facilidade que a medida terá para os estudantes.
sobretudo os de período noturno. Entretanto, a nossa reportagem apurou que até o momento não há nenhum proprietário dos transportes urbanos toca-toca que terá dirigido a Direção-Geral de Viação para efeito de circulação entre as zonas. Na segunda parte, vamos prosseguir com as notícias do âmbito internacional. Na segunda parte, informamos que a COP27 terminou seus trabalhos na República Democrática do Congo. Na sequência do encontro, especialistas ligados ao setor do ambiente assinaram um acordo que visa facilitar o atendimento das necessidades das populações locais e a preservação das 3 grandes reservas florestais do mundo. Milhões de hectares devem ser protegidas no oeste da RDC, onde se encontra a reserva de Iangambi. Uma parte somente da imensa bacia do Congo está dividida por 8 países. O destino desta floresta tropical está estreitamente ligada à vida destas comunidades que ali vivem. Certas práticas agrícolas, o facto de incendiarem parcelas para poderem cultivar, são os fatores desta desflorestação galopante. Quando cortamos as árvores, sabemos que destruímos a floresta e é importante que replantemos outras árvores. Para acompanhar as populações locais na mudança dos seus hábitos, os cientistas vão chamar os países ricos e poluidores para poderem pagar uma compensação. Há 2 meses da COP27, reuniram-se em Iangambi para os trabalhos preparativos. É preciso que a população local possa viver e comer. É preciso que a comunidade internacional encontre uma alternativa e para que todo mundo possa aproveitar da floresta. Em 2021, a quando da precedente COP, 500 milhões de euros foram prometidos à RDC pela comunidade internacional, mas segundo Kinshasa, este fundo nunca foi desbloqueado. Para o financiamento, os mecanismos são bastante complicados e nem sempre transparentes. Os países têm dificuldades a captarem o dinheiro e daí ter a simplicidade na transferência deste dinheiro. O governo congolês aponta o dedo à comunidade internacional quanto à sua inação, mas segundo a associação Greenpeace, Kinshasa teria atrasado o processo faltando com seus engajamentos em termos de transparência. Os doadores internacionais reclamam igualmente a publicação de um relatório da Auditoria de Concessões Florestais. Nestes últimos anos, na RDC, dezenas de milhões de hectares foram ilegalmente atribuídos. Na Uganda, as autoridades decidiram expulsar do país cerca de 4.000 congoleses. A decisão deve-se aos confrontos que os apoiem com os rebeldes do M23. A Uganda deportou do seu território mais de 4.000 congoleses devido aos confrontos que se opõem às forças congolesas e os rebeldes de M23, nas localidades de Uchuuru há já 2 meses. Kampala tomou esta decisão pelo facto de os refugiados recusaram de serem registrados sob o Estatuto de Refugiado. Neste contexto, foram imediatamente deportados para o Congo e alojados num campo de refugiados em Uchuuru. O governo militar do Norte informou já ao governo central em Kinshasa para poder encontrar uma solução rápida a esta situação. Em Angola, o Tribunal Constitucional validou esta sexta-feira a vitória do MPLA, partido declarado pela CNE vencedor das eleições legislativas. O Tribunal Constitucional de Angola validou os resultados das eleições gerais, confirmando assim a vitória do MPLA. No acórdão que respondeu ao recurso interposto pela UNITA, pode ler-se que os elementos de prova avançados não permitem colocar em causa a vantagem do Movimento Popular de Libertação de Angola, declarada pela Comissão Nacional Eleitoral. João Lourenço vai então tomar posse no próximo dia 15 de setembro, como anunciou a presidência.
O líder do maior partido da oposição, Adalberto Costa Júnior, contesta os resultados, que o deixam a cerca de 7% dos votos atribuídos a Lourenço, que se situam acima dos 51%, e conferem à UNITA 90 deputados, o dobro dos assentos alcançados em 2017. O MPLA é acreditado com 124 mandatos parlamentares. O candidato do PT à presidência, Lula, e o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, se manifestaram sobre a morte da rainha Elizabeth II. Em um vídeo, o candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o mundo perdeu possivelmente a figura mais importante da monarquia do século XX e do século XXI, ao se referir sobre a morte de Elizabeth II. Foi o exemplo na Guerra Fria, foi o exemplo na queda do Muro de Berlim, foi o exemplo na entrada da Inglaterra, sabe, na União Europeia, da saída da Inglaterra da União Europeia. Ela esteve presente, convivendo e tentando pacificar os seres humanos. Eu espero que nasçam outras pessoas com a grandeza dela, com a magnitude dela, para que a gente tenha mais gente brigando pela paz, brigando pela harmonia do mundo. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, também se manifestou sobre a morte da rainha. Em uma rede social destacou que é com grande pesar e comoção que o Brasil recebeu a notícia da morte de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, uma mulher extraordinária e singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à pátria seguirá inspirando o mundo inteiro. A vida da gente, mas é uma pessoa que realmente deixou profundas marcas, não só no Reino Unido, mas toda a humanidade. Bolsonaro decretou nesta quinta-feira 3 dias de luto oficial após a morte da rainha. Ponto final nesta edição do Telejornal. Muito obrigada pela sua atenção e até daqui a pouco no Jornal Nacional.